Hello! Não estou aparecendo por vocês, para vocês, né? Por motivos de estou com Covid, minha cara já foi melhor, já fui uma pessoa mais corada, entendeu? Com uma cara mais saudável. Eu falei, eu não vou assustar meus alunos essa hora da noite, né? Eu tô mandando aqui é, a aula que a gente ia ter na quinta-feira. Então eu tô mandando para vocês estudarem e tudo mais, tirarem as dúvidas de vocês, tá? Pode me mandar no Clipe Escola, pode me mandar no WhatsApp, que vocês têm meu WhatsApp. Eu não vou responder no sábado e domingo, mas na segunda estarei por ali. Vamos lá. Então a gente tem os reflexives, emphasizing e reciprocal pronouns. Todos eles têm a mesma ideia. Só que um é um pronome reflexivo. Ai, tá bom, teacher, e daí? Eu já vou explicar. Outro é um pronome de ênfase. E o último é um pronome de reciprocidade, que é o único que é mais diferente, tanto na escrita quanto na fala, ok? Então vamos lá. Ó, vamos começar com os pronomes que a gente usa para emphasizing e reflexive. Então aqui a gente tem primeira pessoa de singular, galera, quem é? O I am. Segunda pessoa, you are. Terceira pessoa, he is, she is, it is. Primeira do plural, we are. Segunda do plural, you are. E terceira do plural, they are. Ok? Até aí? Só para relembrar, né? Isso daí vocês já sabem de cor e salteado, porque é verbo to be. O que que acontece? Quando eu quero falar que alguma coisa foi feita, por exemplo, por mim mesma, né? É, alguma coisa aconteceu comigo mesma, ou com ela mesma, com eles mesmos, e assim por diante, a gente usa os reflexive pronouns. E aí, eu vou ler para vocês onde eles são encaixados na frase, né? E depois eu explico mais um pouquinho. Então, ó, eles são encaixados em dois momentos. Após o verbo da oração, concordando com o sujeito, ou seja, eu não posso não colocar é, sujeito, ok? Não posso não pôr. Eu preciso, pelo menos, em uma das frases, preciso colocar o meu sujeito. Porque se eu não colocar, não tem como eu colocar o meu pronome reflexivo se eu não souber quem é o sujeito. Então, olhem lá. She enjoyed herself at the party. Então, que ela aproveitou muito. Não é necessariamente, galera, se aproveitou. Ai, como é que uma pessoa se aproveita? Não, né? É de ter feito a festa boa, mesmo que podemos dizer assim, né? Não sei nesse caso, mas a gente pode dizer, ah, por exemplo, eu fui numa festa e, meu, a festa tava chata, tal, mas eu me diverti muito. Então a gente, ela, nesse caso, ela se divertiu de uma forma mais sozinha e introspectiva. O próximo. I cut myself last night. Então a pessoa se cortou. Nesse caso, vocês percebem que eu usei o se cortou? Não usei aqui, ó, ela se aproveitou. Porque ela se aproveitou de si mesma, fica meio estranho quando a gente traduz, né? Mas é essa a ideia. Então lembrem de não traduzir as coisas, porque principalmente esses three pronouns, porque aí eles ficam muito estranhos e vocês não conseguem entender para que serve. Após preposições, o que são preposições, galera? Galera, então to, on, in, about, above, under, etc, etc. Concordando com o sujeito da oração. Então, vocês perceberam que a gente tem que ter um sujeito, né? Eu preciso ter. Mesmo que o sujeito ele esteja, como a gente vai observar nessa frase aqui, ó, mesmo que o sujeito ele esteja somente visível na hora da fala. Então, se ele estiver somente visível, né? Então, você está vendo a pessoa, mas na hora da escrita não está, ele tem que ter aparecido em algum lugar anteriormente, porque senão não faz sentido. É, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô falando um pouquinho mais devagar, porque com a Covid, eu não consigo falar rápido do meu jeitão, mas tudo bem. Então tem lá, ó, I am proud of myself. Então essa pessoa está
orgulhosa de si mesma, ok? E look at yourself ou yourselves. Lembra sempre que palavra que tem F no final, quando vira plural, vira selves, né? Então, ao invés de a gente colocar selfies, né? A gente coloca, tira o F e coloca VES. Então, essas pessoas. Então, olha, olhe para si mesmo, ou olhe para vocês mesmos, né? Aí, o que que muda? Do emphasizing para o reflexive. O emphasizing, eu quero realmente dar ênfase e crédito, ok? Para quem está sofrendo aquela ação ou para quem está fazendo aquela ação. Então, ó, após o sujeito ou após o verbo da oração, dependendo do que se pretenda enfatizar. Então, se eu quero enfatizar que fui eu quem fiz alguma coisa, eu coloco do lado do meu pronome, né? Do meu I, do meu you, etc. Se eu quero enfatizar que a pessoa sofreu a ação, eu coloco do lado da minha pessoa. Então, ó, I myself saw the actress. Eu, pelos olhos, pelos meus olhos, vi a atriz. I saw the actress herself. Então, eu a vi. Vocês entendem a diferença? Aqui eu quero enfatizar que quem viu a atriz fui eu. Aqui eu quero enfatizar que eu vi a atriz, assim, por ela mesma, né? Eu vi a atriz naquele momento. No final da oração, concordando com o sujeito, que é a forma mais usual de se enfatizar o sujeito. I saw the actress myself. Então, eu vi a atriz pelos meus olhos. Vocês percebem que essa frase aqui e essa frase aqui, elas são parecidas? Qual a diferença entre elas? Eu coloquei perto do sujeito que está sofrendo a ação, mas eu coloquei o myself para indicar que quem viu essa atriz, que nesse momento deve ser super importante, fui eu. Aí as estruturas especiais. Então, quando a gente fala by myself, né? Então, por mim mesmo, sozinho, sem ajuda. By herself, by, né? Todos os outros self e selvas aqui. Aí a forma by, self, selves pode ser enfatizada colocando all antes dela. O all, galera, ele serve para quê? Para quando a gente falar disso, for falar de alguma coisa, aí você falar, nossa, você fez sozinha? Aham, eu fiz tudo sozinha. Não é uma parte, não é, sei lá, uma coisinha pouca. Eu fiz tudo sozinha, all by myself, ok? E aí, antes da gente continuar pro último, né, dos pronouns, eu coloquei essa tabelinha aqui. Então, ó, reflexive personal pronouns include myself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, yourselves, themselves. These are used to refer back to the subject of the clause in which they are used. Nada mais, nada menos do que tudo que eu expliquei para vocês. Então, I, myself, nananana. E aí aqui tem alguns exemplos, tá? Eu vou deixar essa tabelinha lá para vocês no class. E aí, voltando para a última. Então, os reciprocal pronouns são each other, one another, né? E aí, aí a gente fala assim, ó, reciprocidade. Olha que palavra bonita, a gente usa muito hoje em dia. John and Mary love each other. A eles mesmos. The players hurt one another. Então, tinham dois players, ou três players, ou four players, etc. E eles se machucaram, ok? Aí, olha lá. They looked at themselves in the mirror. They looked at each other. Uma coisa é, eles olharam para si mesmos. Uma coisa é, eles se machucaram uns aos outros. Ok? Não esqueçam disso. Aí aqui, opa, aqui a gente tem alguns exercícios resolvidos. Ok? E é isso. Eu ia passar esse texto para vocês e eu lembrei que eu já tinha passado. Não vou passar exercício, porque eu quero que vocês, na verdade, me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem sim fazer. Eu vou até mostrar para vocês é, com resposta já, sem problema nenhum. Esse exercício aqui, porque eu acho ele incrível. E olha que eu não gosto de coisa que traduz, hein?
Exercício number 3, né? O 3 is. Então, fazer essa tradução. É claro, galera, que vocês têm a resposta aqui, né?